Fala pessoal, aqui é o professor Herbert Almeida. Eu estou gravando esse vídeo rapidinho para conversar com vocês sobre o PLS 116 de 2017, que acabou de ser aprovado na Comissão de Assuntos Sociais e aí já está na mídia todo mundo dizendo que é o fim da estabilidade dos servidores públicos. Olha, quero antes de mais nada dizer para vocês que não é bem por aí, a gente precisa conhecer o tema para poder opinar sobre o tema. Então meu propósito nesse vídeo aqui é explicar para vocês o que é o PLS 116 de 2017 e o que ele está fazendo. Além disso, pessoal, eu quero falar para vocês o seguinte: se você tiver qualquer opinião sobre esse PLS, apresente uma opinião de forma que a gente tenha uma discussão saudável. Dê uma lida no relatório que foi aprovado, eu vou colocar o artigo, ou melhor dizendo, eu vou colocar o link do relatório que foi aprovado na Comissão de Assuntos Sociais, para que você conheça efetivamente esse tema e possa apresentar a sua opinião sobre a matéria. Mas vamos lá, vamos explicar um pouquinho o que é o PLS 116. É um projeto de lei complementar do Senado Federal que tem o objetivo de regulamentar aquele dispositivo da Constituição Federal que fala que a gente pode perder o cargo, mesmo sendo um servidor efetivo, em virtude da avaliação periódica de desempenho. Pessoal, a estabilidade é um direito de permanência do servidor público no cargo. O objetivo da estabilidade é permitir que o servidor possa exercer as suas atribuições com a maior autonomia e independência, livre de perseguições políticas. Por isso que um servidor público, uma vez que adquira estabilidade, ele somente pode perder o cargo em 4 hipóteses definidas na Constituição Federal. Vamos lembrar aqui quais são essas 4 hipóteses. A primeira situação é o processo administrativo disciplinar com contraditória e ampla defesa. A segunda situação é quando a gente tiver uma decisão judicial transitar em julgado. A terceira situação é relativamente nova. Nova entre aspas, porque ela está na Constituição Federal desde 1998, ou seja, já está na Constituição Federal há 21 anos. Que é a possibilidade de perda do cargo em virtude de avaliação periódica de desempenho, e a Constituição Federal fala assim, ó, na forma de lei complementar. Ou seja, a gente tem que ter uma lei complementar que vai regulamentar essa tal de avaliação periódica de desempenho que pode culminar com a perda do cargo. E a quarta hipótese, que está lá no artigo 169 da Constituição Federal, é o excesso de despesas de pessoal, que daí a gente segue o rito, basicamente, da Lei Complementar 101, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, para avaliar a despesa com o pessoal e também o rito que você tem que fazer para trazer essa despesa até dentro dos limites. E aí existem algumas regras que, numa situação muito excepcional, pode culminar com a perda do cargo do servidor público estável. Agora vamos lá, aqui nos interessa essa hipótese da avaliação periódica de desempenho. O PLS 116 tem o objetivo de regulamentar esse dispositivo. Esse PLS ele tem cerca de 27, 28 artigos e estão divididos em 6 capítulos. O primeiro capítulo trata da abrangência desse PLS. O objetivo, se for aprovado, é que esse projeto tenha um âmbito nacional, ou seja, vai valer para a União, para os estados, para o Distrito Federal e para os municípios. Em alguns votos, em algumas decisões do STF, nós já tínhamos visto que o STF tem um entendimento, ainda que não seja bem consolidado, de que, de fato, essa regulamentação tem que ser uma regulamentação de âmbito nacional. Então, o PLS 116, se virar lei, vai ser uma lei que vai valer para todos os entes da federação. O segundo capítulo trata do processo de avaliação em si, então é o capítulo mais complicado. Esse capítulo prevê, primeiro, que as avaliações serão anuais, então nós vamos ter uma avaliação de desempenho por ano. Além disso, o processo será conduzido por uma comissão. No projeto original seria apenas a chefia imediata, mas se entendeu que isso serviria para perseguições políticas. Então, para evitar esse tipo de perseguição, essas análises meramente pessoais, foi instituída uma comissão, formada pela chefia imediata do servidor, um servidor efetivo designado pelo setor de recursos humanos e mais um servidor efetivo escolhido mediante sorteio dentro da área de lotação do servidor público que está sendo avaliado. Então veja que nós teremos pelo menos 2 servidores efetivos nessa comissão de avaliação. Além disso, o processo de avaliação vai tomar por base critérios fixos e critérios variáveis. Os critérios fixos eles envolvem, por exemplo, a capacidade de iniciativa, atendimento ao usuário, entre outras questões, e os critérios variáveis serão específicos da área de atuação do servidor. Ao final, somando todos esses critérios, nós vamos alcançar uma pontuação, que vai de 0 a 10. E aquele candidato que obtiver uma avaliação inferior a 3 pontos, olha só, de 10, ele tem que obter uma avaliação inferior a 3 pontos, nós vamos considerar que ele não atende aos requisitos mínimos para a permanência no cargo.
Mas uma simples avaliação abaixo de 3 não é suficiente para a perda do cargo. Nós ainda temos um procedimento para que isso venha a se manifestar. Então daqui a pouco eu vou falar um pouquinho com vocês sobre o processo de desligamento. Antes eu quero falar do capítulo 3, que trata do sistema recursal. Então veja só, você tem que obter uma nota baixa, mas mesmo assim você pode recorrer, você pode apresentar um pedido de reconsideração, até mesmo um recurso dentro da sistemática prevista na lei. O capítulo 4 trata de um processo sistemático de acompanhamento permanente do desempenho dos servidores, que será realizado pelo setor de recursos humanos. O propósito, logicamente, aqui é melhorar a qualidade dos servidores públicos. E aí o capítulo 5 é com certeza o mais polêmico de todos. O capítulo 5 trata do processo de desligamento. Pessoal, para que você perca a sua estabilidade, você tem que ter um desempenho considerado de não atendimento em 2 avaliações consecutivas, ou seja, durante 2 anos você não está atendendo aos requisitos mínimos para permanência no seu cargo. Outra forma de você perder também a sua estabilidade, o seu cargo público, é se na média das últimas 5 avaliações, a gente somando toda a pontuação dessas últimas 5 avaliações, você também for considerado como não atendendo aos requisitos para permanência no cargo. Então veja que ou você não atende por 2 anos consecutivos, ou você não atende na média das últimas 5 avaliações. E aí o capítulo 6 trata especificamente dos servidores que estão atuando em áreas consideradas típicas de Estado, são as carreiras típicas. No projeto original ia existir uma definição do que seriam carreiras típicas, mas se entendeu que, na verdade, essa definição do que seriam carreiras típicas caberá a cada ente da federação dentro da sua área de atuação. Então, os estados, os municípios, Distrito Federal e União, cada um deles vão regulamentar definindo o que são as tais carreiras típicas. Então, para que um servidor público que atua em carreira típica de Estado venha a perder o seu cargo público, vai existir um procedimento que vai ser um pouquinho mais rigoroso. Vai ter que ser instaurado um processo administrativo nos mesmos moldes de um processo administrativo disciplinar, que vai ser um processo mais rigoroso ainda para que eventualmente o servidor venha a perder a estabilidade. O que eu quero deixar bem claro para vocês é que o rito para que um servidor público estável perca o seu cargo público é um rito bem complicadinho, mesmo com a aprovação do PLS 116. Então, por isso que eu quero deixar bem claro, isso não é nem de perto o fim da estabilidade, como a gente está lendo em algumas notícias por aí. Não, isso é apenas a regulamentação do artigo da Constituição Federal que prevê a possibilidade de o servidor público estável perder o seu cargo em virtude de insuficiência de desempenho constatada em avaliação periódica de desempenho. Agora os 2 últimos tópicos desse nosso vídeo. Professor, isso já é lei? Não, isso não é lei e ainda vai passar um caminhozinho para virar lei. Ele foi aprovado no CAS, mas foi aprovado um requerimento de urgência. Então ele não vai tramitar nas demais comissões do Senado Federal e vai direto para o plenário. Então muito provavelmente esse tema vai ser pautado logo no plenário do Senado Federal e é muito provável que aí nos próximos dias ou nos próximos meses seja aprovado no Senado e depois ele vai ser enviado para a Câmara dos Deputados. Lá na Câmara ele também vai ter uma tramitação, mas esse assunto de avaliação de desempenho do servidor está na agenda econômica do próprio Congresso Nacional. Então, por isso que esse tema muito provavelmente deverá ser aprovado nos próximos meses. Eu acredito que logo isso vai passar também na Câmara dos Deputados. Mas, no meu ponto de vista, agora é meramente a minha opinião, esse projeto ele possui um vício de iniciativa. Por isso que eu considero esse projeto inconstitucional, não pelo seu conteúdo. Quanto ao seu conteúdo, eu não vejo a inconstitucionalidade, porque a própria Constituição Federal prevê essa possibilidade. No meu ponto de vista, a inconstitucionalidade está aqui na iniciativa, porque esse projeto, que trata de regime jurídico aplicável aos servidores públicos, deveria ter sido apresentado pela Presidência da República, ou seja, pelo chefe do Poder Executivo Federal, já que é uma norma de âmbito federal. Então é a única ressalva que eu tenho. Eu acredito que isso aqui, quando for provocado por alguém, possa ser considerado inconstitucional. Talvez até não venha a ser considerado inconstitucional, porque está meio que essa agenda de exigir uma maior qualidade, uma maior eficiência dos servidores públicos, então pode ser que isso aí acabe tramitando ou ficando aí durante vários anos
até que alguém venha apreciar. Mas do meu ponto de vista tem um vício quanto à sua iniciativa, mas só quem vai poder dizer isso lá no final vai ser o próprio STF. Então, pessoal, já encerrando aqui, eu espero que vocês tenham gostado dessa minha análise. Mais uma vez, volto a dizer para vocês, pessoal, não saia com essa ladainha de que esse governo isso, aquele governo aquilo. Isso é um projeto de lei que foi apresentado por uma senadora em 2017. É um projeto que está tramitando no Congresso Nacional. Tem partido de esquerda, partido de direita que é a favor, que é contra, que é isso, que é aquilo outro. Uma coisa é fato. Primeiro, para que exista a perda da estabilidade dentro mesmo da sistemática do PLS 116, o rito vai ser muito rigoroso mesmo. Inclusive, a gente poderá ter aqui motivos para eventualmente você interpor uma ação judicial se você entender que está prejudicado. O segundo ponto que eu queria deixar claro para vocês é que não é novidade para ninguém. A gente não pode tapar o sol com a peneira. Existem muitos servidores, que é a grande maioria, que são servidores qualificados. Mas, infelizmente, existe aquela pequena minoria que não gosta muito de produzir, que não gosta muito de trabalhar e que está ocupando um cargo que, às vezes, você que está estudando para concurso público poderia estar ocupando no lugar dele. Então, eu entendo, agora aqui dando a minha opinião no final desse vídeo, entendo que nós temos sim que instituir mecanismos para avaliação dos servidores públicos, para aumento do desempenho dos servidores públicos, para que você, que é um futuro servidor que tem vontade realmente de produzir e de trabalhar, possa ocupar o seu cargo e prestar um serviço de mais qualidade para a sociedade. Meus amigos, muito obrigado mesmo e até a próxima.